Olá, paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um Soprocast aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. Eu sou o Kelvin e estou aqui mais uma vez, para poder falar com os irmãos. Hoje com um tema muito legal, um tema muito especial, pois iremos falar um pouco sobre teologia bíblica. Hoje iremos abordar um tema muito difundido entre os teólogos e estudiosos da Bíblia, principalmente quem fala mais da parte escatológica. Hoje vamos falar um pouco sobre dispensacionalismo, o que é dispensacionalismo e o porquê que nós acreditamos nessa doutrina exegética. Hoje estou aqui ao meu lado com o Thomas, que ele é mestre em escatologia bíblica e que vai falar um pouquinho conosco. Pai do Senhor, Thomas, tudo bom? Paz do Senhor, que bom, obrigado pelo convite. E, como você falou, falar deste tema tão importante, falaria eu, interessante e também importante, porque para entender a escritura depende da óptica, do ponto de vista que nós tomamos, vamos tomar uma interpretação e um entendimento dela, não? Hoje, como eu falei, estava falando aqui com você, iremos conversar de uma forma assim. Eu entendo pouco de dispensacionalismo. Entendo assim, desde os meus 7 anos eu venho estudando a Bíblia na ótica do dispensacionalismo. Uhum. Então, eu entendo alguns pontos como a forma de Deus agir, mas é importante nós entendermos o porquê o dispensacionalismo, porque nós entendemos que esta é a forma exegética ortodoxa para estudarmos sobre a Bíblia, na ótica do dispensacionalismo. Primeiramente, Thomas, o que é o dispensacionalismo? Muito bem. O dispensacionalismo, primeiro vamos falar dessa palavra, não? Dispensação. Dispensação está no Novo Testamento, vem da palavra oiko, que quer dizer casa, oikonomia. Se traduzimos isso para português literal, é economia. Então, claro está, nós temos, quando falamos de economia, quizás as pessoas vão remitir A dinheiro. imediatamente ao dinheiro, às finanças, mas não só tem que ver com isso. Economia tem que ver com uma administração. O jeito de tu agir economicamente dentro da administração de tua casa. Então, essa palavra vem e em latina para nós é dispensatio, dispensação. Então, se nós vamos a colocá-la em um português mais entendível, o tempo. Um tempo em que Deus age de um jeito particular em algum momento da história humana, para completar todo o seu programa divino. Então, Deus tem um programa divino para a Terra, não? Para o planeta, cósmico em realidade, tudo. Então, ele tem um jeito de agir dentro de cada período da humanidade, tá? Então, isso é uma dispensação, um tempo em que Deus age de um jeito particular com a raça humana. Isso é dispensação. Ou também podemos entendê-lo assim, a forma como Deus administra o planeta Terra, a raça humana, que é sua casa. É a casa onde mora a obra-prima dele, que é o ser humano. Legal. É legal a gente entender, sobre o dispensacionalismo, mas ele surgiu de quando? Quando foi que surgiu essa ideia de dispensacionalismo? Bom, você fala que no século, a princípio do século XVIII, não? Vamos falar del jeito sistemático, não? E foi logo em 1800 e algo já para começar 1900, 1800 e algo, popularizado por Scofield em uma Bíblia que posteriormente publica um comentário que ele faz e logo publica uma Bíblia com esses comentários debaixo, como uma Bíblia comentada, não? Então se conhece como a Bíblia comentada de Scofield. E ela popularizou o sistema dispensacional. Porém, ela não explica tudo o que é a filosofia dispensacionalista, não? Ela ha evoluído, está em constante, vamos falar, compreensão hoje. Existe nos Estados Unidos desde 2000
2007, que eu tenho uso de conhecimento, 2000, um pouquinho mais antes, existe um concílio hermenêutico que se celebra nos Estados Unidos, onde se reúnem grandes teólogos, a maioria de todos os institutos, seminários bíblicos, para discutir sobre hermenêutica dispensacional. Então, não é uma coisa que ela está estática. Não, ela é aprofundada sempre para dar resposta à sociedade, à teologia, através desse sistema. Né? É, uma coisa que eu vi, né, e que você falou também, e é verdade, que é o seguinte, o dispensacionalismo, ele não está travado em pedra. Então, assim, é uma teologia que ela está em constante desenvolvimento, e nós temos três formas, né, de entendermos o dispensacionalismo, três pensamentos, que é o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo progressivo e o dispensacionalismo Ultradispensacionalismo. ultradispensacionalismo. Sim. Quais são as diferenças dessas visões? Aí, se você quiser decorrer um pouquinho mais para entendermos a diferença do clássico para o progressivo, pode falar um pouco. Sim. O clássico, ele responde a períodos, simplesmente períodos, para nós encaixar dentro de uma filosofia da história e dar-nos entender que é o que Deus está fazendo durante o decorrer de seu projeto, de seu programa divino. Então, esse é o clássico. É para explicar, através de uma filosofia da história, que é o que Deus está fazendo através das escrituras, para nós enxergar, ou captar, ou identificar o que Deus está fazendo e vai fazer. Então, dentro dessa teologia clássica dispensacional, eu tenho que raciocinar em meu idioma nativo, logo procuro a melhor palavra em português. Não? Fique em paz. Então, dentro desse clássico, então vem o ultradispensacionalismo. Esse ultradispensacionalismo, ele fala que ainda o clássico não responde enfaticamente em dar resposta. Então, eles são mais extremos em algumas coisas. É muito difícil explicá-lo porque ele é um técnico, não? Então, nós temos esse ultradispensacionalismo. E o progressismo, para falar assim, entendê-lo, nós precisamos fazer um programa com um pouco mais de tempo. Mas é assim, o progressismo ele quer dar resposta à teologia, ao aliancismo, ele quer ficar equilibrado entre o aliancismo e o dispensacionalismo. Só que ele termina virando um pouco mais hacia o aliancismo. Então, essas três vertentes nós temos, não? Del clássico, em realidade, duas vertentes. Del clássico, então, sai o ultradispensacionalismo e o dispensacionalismo progressivo. Não? Você falou que o dispensacionalismo ele tem como base, né, no seu estudo, as formas de Deus agir no meio do povo através da forma de... Sim, bom, o dispensacionalismo ele ajuda a interpretação bíblica em três aspectos. Primeiro, uma necessidade de distinções bíblicas. Por que é importante isso? Necessidade de distinções bíblicas, como Deus age, como Ele está agindo com o homem. Então, o homem estava em um estado, vamos falar como nós falamos, inocente. No princípio, Deus criou tudo e entra o pecado. E ele se faz consciente, não? Ele é ciente de muitas coisas. Então, nós precisamos identificar essas coisas que aconteceram dentro do programa de Deus que Deus tem desenhado. Então, o homem agiu, caiu,
Então, como nós identificamos cada uma dessas etapas em que o homem está colocado na terra e ele cai em diferentes etapas? Então, nós vemos Adão, um homem perfeito, logo ele cai, fica em um estado consciente. Logo nós vimos, Adão morre e nós vemos que a história vai caminhando. Como eu identifico logo o dilúvio dentro desse projeto que Deus tem para a terra? Então, por isso, precisamos essas distinções bíblicas dentro do programa de Deus. Eu quero ver como Deus age. Então, esse é o primeiro. Ele me dá distinções bíblicas para eu detectar o que Deus está fazendo. Também ele produz responde a uma necessidade da filosofia da história. Nós precisamos ter uma filosofia da história. Qual é o objetivo da história? Eu poder ubicar em cada etapa da raça humana, em cada momento da história dela, o agir de Deus. Nós precisamos dessa filosofia da história. Então, o dispensacionalismo, vamos falar clássico, ele providencia isso, uma filosofia da história para eu ver o agir de Deus no passado, inclusive eu poder ver a projeção hacia o futuro. E ele também me responde a uma necessidade hermenêutica consistente com respeito a todos os eventos, especificamente aos eventos proféticos. Então, ele me dá um fundamento bem consistente com os demais projetos, tempos que Deus tem dentro disso. Vou colocar um exemplo, por exemplo. Nós temos Ezequiel 37, que é muito conhecido, o Vale dos Ossos Secos. Então, aí eu respondo com uma filosofia da história e com uma hermenêutica consistente com respeito a tudo o agir de Deus, a tudo o programa de Deus. Por exemplo, Ezequiel 37 fala do Vale dos Ossos Secos. Então, nós vemos aí que ele tem 4 etapas. A que se refere o Vale dos Ossos Secos? Muitas pessoas espiritualizam esse texto. Não se refere à pessoa, para o reagir da pessoa, o reviver das pessoas. Quando nós vemos em uma hermenêutica gramático-literal, que é o que faz o dispensacionalismo, nós vemos que se refere a Israel, que é um reagir, um renascimento de Israel. O texto é claro, fala a palavra da vida a esses ossos secos, e ele pergunta que esses ossos secos são a casa de Israel. Então, nós vemos que está direcionado hacia isso. Então, ele fala a palavra e cria tendões, nervos entre esses ossos. Então, é um linguagem figurativo, mas esses nervos que são? Se os ossos secos são a casa de Israel, espalhados por todo o mundo durante miles de anos, então nós temos essa figura. Nós vamos ver agora dentro do gramático literal, que é Israel, e os nervos vão unir esses ossos secos em grande maneira. Deus dá esperança. Então, nós poderíamos ver que é o renascimento de Israel, da nação de Israel, sendo unida através de uma nova esperança para eu fazer ser uma nação nobre. Então, nasce o sionismo em 1890, 80 e algo, e esse sionismo, que é uma doutrina política libertária, esse pensamento os une. Poderíamos falar que esses são os tendões, os nervios que criam esperança. Olha, há uma esperança. Estamos falando de 1800 e algo, 90, por aí. Então, aí cria uma esperança a esses ossos através do mundo. É quando a Inglaterra ela começa a ajudar o povo de Israel a se unir e voltar para sua terra, certo? Depois do Reino Otomano, não? Primeiro isso começa em Basileia, Suíça, esse pensamento sionista. Então, nós podemos falar que esse pensamento são os tendões.
que unem a todo o mundo judaico da época que já não tinha esperança. Então, nós temos a primeira etapa aí, por exemplo. Logo, ele fala, uma vez reunidos com tendões os ossos, fala que eles precisam ter agora carne. Então, nós vemos que acontece a Segunda Guerra Mundial, tudo isso, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, viene o Holocausto, e finalmente as Nações Unidas decretam a nação com um pedaço de terra. Nós temos aí, poderíamos falar, que nós temos agora esses ossos secos que têm nervos, tudo agora tem carne. Então, essa é uma hermenêutica consistente com a história da nação de Israel. Então, isso, providência, assim por el estilo. Vamos falar de outra profecia para colocar outro exemplo. Jesus fala, por quanto não conhecistes o tempo de tua visitação, em Lucas 19, verso 40 para frente, ele dá uma profecia para Israel, em realidade para a Judéia. Aí, e será destruído o templo, não ficará pedra sobre pedra. Bom, 40 anos depois da crucifixão de Jesus e sua ressurreição, nós vemos que o Império Romano entra lá, o general Tito Vespasiano, rodeia tudo, cerca toda a cidade. Isso é história em anos 70 de nossa era. Destrui o templo, não ficando pedra sobre pedra. Então, nós estamos vendo uma hermenêutica consistente em isso. Gramático, literal. Estamos respondendo através da história. Isso é o que providencia o dispensacionalismo. Então, uma distinção de bíblica para ver lo que Deus está agindo na história, uma filosofia da história, segundo, e uma hermenêutica consistente, especificamente, especialmente dentro da profecia bíblica. Então, o dispensacionalismo, ele tenta trazer as profecias, uma realidade dentro daquilo que se passou durante a história, certo? Sim, não, vamos colocá-lo assim para que nosso público entenda bem. O agir Deus tem um projeto. Então, como ele atua na Terra, o Deus sobrenatural age na Terra de um jeito natural. Então, a Bíblia é uma história já escrita. É uma história, é um projeto divino. Então, ele vai, através, esse é outro produto, vamos falar do dispensacionalismo, a revelação progressiva. Então, ele vai revelando, através da história, o agir de isso, e nós estamos vendo essa profecia sendo avivada em nosso tempo, em pleno desenvolvimento. Então, ela providência, a hermenêutica dispensacional, providência que eu possa ver o agir de Deus hoje. Nós temos uma costume. Nós louvamos a Deus por as coisas que Ele faz no passado. Isso não está mal, isso está bom. E louvamos a Deus por as coisas que Ele vai fazer no futuro. Agora, e Ele agir no presente? Ele não é um Deus do eterno presente. Ele se identificou assim como Moisés. Eu sou el que sou. Então, eu sou um Deus do eterno presente. Então, se Ele age no passado e vai agir no futuro, então, o que está fazendo no presente? Então, o dispensacionalismo me providencia que é o que Deus está fazendo no presente. Há um princípio que se chama assim, verdade longitudinal, dentro da hermenêutica dispensacional. Verdade longitudinal. O que significa verdade longitudinal? Por exemplo, vou colocar uma construção como um galpão. Ela tem muitas colunas que repite. Imagina um galpão industrial. Então,
ele está feito do jeito que nós conhecemos. Um quadrado e tem colunas em ambos lados e um teto de um jeito particular. Ele termina em uma parede. Porém, eu preciso alongar mais o galpão. E o que eu vou fazer? Eu tiro a parede última e como vou continuar? Do mesmo jeito que eu comecei. Então, quando eu faço um corte longitudinal, se o arquiteto me fala, vê o corte longitudinal, eu vou ver elementos repetidos. Quais são os elementos repetidos? Colunas. Uma coluna. Então, o que eu vou continuar fazendo? Outras colunas para colocar o bloque e fechar com uma parede detrás. Então, dentro do dispensacionalismo, como nós podemos interpretar uma verdade longitudinal? Então, Deus abre uma dispensação com um mordomo, Adão, logo abre outra, termina essa dispensação, esse jeito dele administrar sua casa, sua economia, como ele agiu. Então, ele agiu com Adão em um momento específico, momento da história. Então, vem com Noé, acontece um evento cataclísmico, o dilúvio. Ele tem outro agir com Deus, mas existe um elemento que se repite. Vê? O mordomo, por exemplo, o mordomo. Então, o mordomo. E ele agir. Então, a última dispensação, como Deus vai agir? Ou como Deus vai agir hasta o resto da história, hasta o final da história? Del mesmo jeito, porque ele repetiu, ele começou com um jeito, continua repetindo esse jeito, continua repetindo esse jeito. Isso é uma verdade longitudinal dentro da hermenêutica dispensacional. Então, ela me permite ver, então, se Deus age assim muitas vezes, ele vai seguir agindo do mesmo jeito. E isso é consistente com a Escritura, quando em Hebreus 13:8 fala que ele é o mesmo ontem, hoje e por sempre. E Malaquias 13, se minha memória está boa ainda, enquanto a isso, fala que ele é imutável. Só que nós aplicamos esse texto imutável e Hebreus 13:8, que são as mesmas coisas, com que ele é curador, ele é tudo isso, e é verdade. Só que esquecemos que ele age do mesmo jeito em outras coisas. Em outras coisas. Ele é Deus sobrenatural, cumprindo tudo de um jeito natural. O dispensacionalismo me permite ver o plano cósmico que Deus tem nas Escrituras. Então, qual é a diferença? Porque assim, você acabou de falar que nós podemos enxergar de um plano longitudinal, né? Ou seja, cada momento da dispensação, ou seja, cada momento que teve essa forma de trabalhar é um mesmo Deus, que ele é imutável, certo? Só que ele, apesar dele ser imutável, nós podemos ver que houve formas diferentes de agir. Como explicar isso? É o mesmo Deus, só que ele age de forma diferente nesse plano que se repete. Bom, vamos enfocá-lo um pouquinho mais específico. Vamos falar o objetivo a salvação. Objetivo a salvação. São jeitos diferentes, mas é um só propósito. O dispensacionalismo é acusado de ter vários planos de salvação. E não é assim. Eu creio que Inclusive, convém... antes de você falar isso, me tira uma dúvida, porque eu vi que houve uma, não sei se é mentira ou se é verdade, de que um dos estudiosos, ele colocou em sua tese que a salvação no Antigo Testamento também poderia ser pelas obras. Isso é verdade? Existe realmente uma pessoa que estudou dessa forma ou não? Não existe. Hasta onde nós estudamos, é uma coisa que se acusa ao dispensacionalismo. Não existem dois jeitos de salvação. A salvação sempre é pela graça. Sempre a graça e a fé em Deus. Agora vem. O homem, para explicar-lo um pouquinho mais didático, o homem é perfeito. Ele é criado em perfeição. Então, o homem cai dessa perfeição. No horto do Éden, a serpente engana, não sabemos tudo isso, estamos falando para estudantes da Escritura, aqui neste podcast, acredito eu. Então, já sabem essa história, cai. Então, Deus,
já tem providenciado a salvação através do Cordeiro Perfeito que nós conhecemos já, Jesus Cristo. Então, eu estou fazendo uma projeção de acá, no princípio, e nós temos o Cordeiro Perfeito. Muito bem. Agora, antes desse Cordeiro Perfeito ser revelado, ser manifestado aqui na terra, Deus providencia um tipo de esse Cordeiro. Então, ele pergunta ao homem, em el caso de Adão, onde está você? Onde está? Onde está? E ele se esconde porque entendimos que estamos nus. Agora, eles estavam vestidos com roupas feitas de folha de higuera, não? Então, eles estão. Só que Deus falou, estão vestidos conforme a seus critérios. Agora, eu preciso que você vesti-lo dentro de meu jeito, dentro de minha forma, que eu vou providenciar. Ele desce e se entende no texto sagrado que ele faz o primeiro sacrifício a Deus, que desce. Seguramente um corpo teofânico se manifesta na terra e ele faz o primeiro sacrifício. E esse sacrifício é pedagógico, inclusive, porque ele vai ensinar a eles, aí estabelece o programa de salvação. Agora você precisa de um programa de salvação. A paga do pecado é morte. Então precisa uma morte vicária, substitutória, até que apareça essa perfeita que vá a limpar tudo. Então, este ovelha, cabrito, que era tipológico, apontando ao perfeito, ele cobria o pecado. Cobria. Como nós temos uma parede de color preto, então eu vou colocar uma tinta em cima dela para cobrir aquele preto. Colocar então, debaixo do tapete. Exato. Mas eu acredito, o crente acreditava que esse tipo era real. Nós vemos através em el Éxodo, mais para frente, essa tipologia sendo efetiva. Se tu colocas a sangue em el portal de tu porta, a morte não entrará. Aí está falando já de salvação. Ele que fazia isso era salvo. Hasta que e pregava ao mesmo tempo, ele estava acreditando em essa manifestação futura, né? E quando se apresentava o Cordeiro Perfeito, que foi Jesus Cristo. Então, é a mesma salvação. A fé em que? Em aquele sacrifício vicário expiatório que ele sabia que se ia apresentar no futuro. Jó fala, eu sei que meu Redentor vive, e ainda minha carne tendo deseja aqui na terra, eu sei que ressuscitarei. Então, veja, ele está vendo no futuro, e ele viu sua salvação no futuro. Então, não existe uma salvação por obras, não, é pela graça de Deus através dessa obra expiatória na cruz do Calvário, só que antes disso, nós temos esses tipos, esses prototipos. E esse é o jeito de salvação sempre. Não sei se isso responde tua pergunta e a pergunta dos que nos estão escutando. Não? Sim. Poderia falar mais sobre quais foram essas formas, né, essas dispensações que ocorreram? Uns falam que são 7, outros falam que são 8, alguns falam que são mais, outros são menos. Quantas são, né? Sim, se é que nós podemos fechar um número e quais sim, foram? Sim. Voltando a esse número, qual é o número certo? A Bíblia de Scofield populariza 7. Porém, existe um estudo de 1600 e algo de outro teólogo francês que ele fala de 12. De 12 dispensação. Então, e outros teólogos mais modernos, por exemplo, o Seminário de Dallas, nos Estados Unidos, fala de 3 grandes dispensações: graça, lei e reino, que seria a milenar. Então, não é determinante o número de dispensação. O importante em dispensação é que ele marca uma filosofia da história em el agir de Deus. Porém, o mais popular são essas 7. Então, o homem é criado em inocência,
Ele é mordomo da terra. Deus criou para ele ser mordomo da terra. Entra o pecado em el jardim do Éden e ele cai dessa graça. Então, ele perde essa mordomia que ele tinha enquanto a terra. Em realidade, ele tinha o título de propriedade da terra. Ele era o mordomo e o administrador. Uma vez que ele cai, Deus quita esse título de propriedade e leva de novo ao céu. E então entra uma guerra aqui na terra, que é o primeiro pecado em el céu. E essa guerra se traslada à la terra. Então Deus lhe dá uma maneira em que o homem tem que conduzir-se agora em consciência. Você sente agora. E você aprendeu e sabe qual é o temor de Deus. Então você sabe como tem que agir. Então, o homem em essa consciência que ele permitiu que ele anduvera, ele falha. Ele falha. Então, ao ele falhar, Deus, então, em la história do homem, atua agora em outra dispensação. Essa geração passa, sigue, vou frisar isso, sigue os sacrifícios, porque esse é o jeito de salvação, pela graça, através desses sacrifícios. Porém, algumas coisas em el agir dentro disso mudam. Então, nós temos agora a inocência, ele cai em consciência. Muito bem. Então, vem ele já não se dirige por la consciência. Então, vou colocar a terceira, que é governo humano. Então, bom, agora você viu? Dirija-se agora. Então, o homem também fracassou em esse agir de autogovernar-se ele em governo humano. Então, nós temos aí o mordomo por excelência, é Noé que tinha isso. Então, o homem aí não consegue. Logo vem outra dispensação que se conhece como a promessa. Então, Deus levanta Abraão em Ur dos Caldeus e fala que vai ter uma nação. E essa nação vai ser um farol dentro do mundo, não? Para revelar o plano dele e tudo isso, e dar a conhecer ao mundo que ele é o Deus verdadeiro, o povo escolhido. Então, durante esse tempo da dispensação da promessa com Abraão, então, ela termina em outra dispensação. Então, Deus termina o agir de Deus aí com a promessa com Abraão. Passa um tempo e logo em essa promessa ele promete que Abraão vai ser um pai de uma grande nação, tanto descendentes espirituais como as estrelas do céu e como a areia do mar. Termina esse agir de Deus e essa nação vira escrava, mas há uma promessa que ela vai ser libertada. Essa nação cresce tudo. E nós conhecemos pela história que se trata essa nação que oprime é Egito. Não? Egito. Então, Egito oprime e passa allí 400 e algo de anos. E ao final dessa quarta geração, como fala a promessa, é libertada. Então, é libertada por Moisés. É o personagem, vamos falar, o mordomo aí. Então, o personagem central que Deus usa para trazer este jeito agora de agir. Vem aqui agora, para continuar meu projeto. Então, nós vemos que aí começa outra forma de economia dentro dessa teologia dispensacional. Deus agora tem outra economia, outra dispensação, outro tempo de agir com eles, dentro desse projeto, para o grande projeto final. Então, sai essa nação pelo deserto, nos conhecemos, tudo se instala na terra prometida e eles vão cumprindo esse agir dentro desse período. Aí esse período termina, porque esse período também apunta sempre para frente. Apunta para frente. Dentro dessa economia, Deus tem esse objetivo. Quando termina, vai começar outro objetivo para chegar ao objetivo final.
Então, essa dispensação da lei termina e começa outra dispensação. Aí vem Cristo, Jesus, e termina a dispensação da lei na cruz do Calvário e começa a dispensação da graça. Né? Então, Deus agora tem um agir dentro dessa dispensação da graça. Ele sempre ha salvado as pessoas pela fé em Ele, através de aquele sacrifício. Agora, aqui nós temos a manifestação plena desses antitipos e tipos agora cá nesta dispensação da graça. Essa dispensação da graça, pela filosofia da história e desse agir, nós sabemos que ela vai terminar, porque ela está fazendo intercessão, através de Cristo fazendo intercessão, até que a plenitude dos gentiles termine, ou seja, até que seja completada a igreja de Cristo. Uma vez que seja completada essa igreja de Cristo, a plenitude dos gentiles, então, dentro do dispensacionalismo, existem outra forma de ver que é pré-tribulacionalista. Deus chega, arrebata a igreja, la leva ao céu, e Deus muda seu agir para o povo de Israel. Então termina e começa outra dispensação, a dispensação milenar ou a dispensação do reino, que é o estabelecimento já do reino literal de Cristo. Esse é o final da história. El final. Então ele age, estabelece o reino milenar aqui na terra, el físico, ele governando, um governo teocrático, governando ele mesmo. E essa dispensação também termina em Mirano e começa a eternidade, que tudo está em ordem. Que significa em ordem? Deus agora nos levou ao plano original. Então, isso é o que providencia o dispensacionalismo, não ver o agir de Deus, como Ele vai agir através da raça humana para levar-nos ao plano original. E o elemento unificador de la teologia dispensacional é a glória de Deus, é sua glória. Dentro dessa glória temos a salvação, temos tudo, mas tudo é para a sua glória. Legal. Eu não quero falar um pouco, eu quero falar mais pra frente sobre as questões escatológicas do dispensacionalismo, né? Por exemplo, você já começou a falar aí sobre a pré-tribulacionismo e também a questão do milênio e a eternidade. Só que antes de nós falarmos disso, tem uma questão que, assim, como a gente fala das formas de Deus agir, né, dentro dos tempos, nós entendemos que hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o que não acontecia nas outras dispensações. Por exemplo, quando Davi fala, não retires de mim o teu espírito. Nós podemos utilizar esse texto como uma prática para nós também, ou seja, muitas pessoas elas pregam falando assim, assim como Davi falou, não retire de mim o teu espírito. É prático nós também usarmos, esse é um dos exemplos, tá? É prático nós usarmos isso para nós também, falando assim, Deus, o Espírito Santo pode sair de nós? Bom, antes para fechar que define al dispensacionalista, só por um parêntese, que tu falaste que temos 7, 3 ou 12, lo que sea. En realidad lo que define a un dispensacionalista es a diferencia entre Israel y la iglesia. Eso es. Tú puedes creer en 3 dispensações, en 7, en 8, en 9, não tem problema. Agora, o que diferencia o sine qua non no dispensacionalismo es que diferencia entre Israel e a igreja. Muito bem. Fechado el parênteses, vamos lá. Em las dispensações passadas, vamos falar, Deus sempre ha atuado, ha agido com seu Espírito Santo, só que em pessoas, muito particular em pessoas, mostrando no futuro, porque Joel fala que esse Espírito se derramaria, há uma promessa que se derramaria agora em toda pessoa, ou em toda carne. Então, eu creio que já depois de Pentecostes, nós vemos que antes era em particular, como tu muito bem colocaste com Davi, no quites de mim de tu espírito. Agora, qualquer pessoa
que aceite a Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal e seja batizado do jeito correto, então ele recebe ele tem direito a esse Espírito Santo. Muito bem. Então, desde esse ponto de vista, eu acredito que a pessoa pode falar: não retire de mim tu espírito. Só que agora não é como em particular. Todo mundo tem direito a ter o Espírito Santo. É uma promessa para ele que crê em ele. Para ele que crê em ele. E nós temos, vamos ver, Deus coloca requisitos para eu ter, para que esse Espírito Santo haja em nós. Tenha um agir em nós. Não sei se isso responde. Não? Ah, sim. Legal, agora a gente pode falar um pouco mais sobre a questão mais voltada para esse dispensacionalismo, que é voltado para... É um estudo escatológico, certo? Sim. O dispensacionalismo ele é voltado para o estudo escatológico. Sim. Assim como nós temos soterologia, harmatiologia, temos também a escatologia, né? Escatologia. Nós, provavelmente, muitas pessoas já viram, né? E nós tivemos durante a história muitas pessoas que tentaram prever, né? Quando Jesus ia voltar. E você falou muito bem isso no último Soprocast, que é a teologia de jornal, né? Sim. É a escatologia de jornal. Exegese de jornal. Exegese de jornal. E nós temos muitas coisas que também que as pessoas elas levam, por exemplo, o rapto secreto, que é quando a igreja será arrebatada de uma forma que vai ficar com a roupa do corpo, né? Sim. Muito voltada para aquela obra Deixados para Trás, que é muito famosa. O quão isso é verdade? O que é ficção e o que é verdade disso? O que realmente nós podemos acreditar sobre o arrebatamento e o que é uma obra de ficção? Sim. Primeiro, nós sabemos que não existe a palavra arrebatamento lá, mas sim existe a ideia de harpazo, não? Então, de tirar, de quitar, não? Eu tenho dificuldade com o idioma, não? Tirar então, mesmo, tirar. Tirar. Eu quero que a próxima vez nós façamos um posquê detalhando cada um, incluso dentro dessa mesma teologia dispensacionalista. Muito bem. Então, porém, se existe o entendimento que Deus vai tirar a igreja da terra. Nós temos tipologia dentro da escritura. Agora, antes de entrar dentro dessa tipologia para provar que sim existe tirar, um arrebatamento, vamos falar assim como todo mundo conhece, existe essa tipologia. Também esses filmes, perdão, esse filme que tu lembraste agora, deixados atrás, não faz justiça à teologia dispensacional. Ela fica, não faz um favor fraco. Ela faz um favor fraco, porque não se mostra assim. É uma questão de ficção, é uma distorção, para não falar outra palavra, uma distorção de essa teologia que nos dá um entendimento. Muito bem. Sempre esclarecido isso, nós vemos dentro da tipologia, por exemplo, José é tipo de Cristo. Em todo aspecto. Ele foi vendido por seus irmãos por 30 peças de prata. Logo, quando ele é vendido, ele é acusado e levado ao porão, como se fala aqui, a la cadeira. E ele está um tempo aí na cadeira. Logo da cadeira, ele é tirado. Então, nós vemos que Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata, por seus irmãos. Ele vai às partes mais profundas da terra. De aí, ele ressuscita e sube à diestra do Pai. O mesmo acontece antes já, a vida de José está falando disso. Então, ele consegue sair da cadeira
e ele serve como primeiro-ministro, vamos falar, ao lado do faraó, é colocado o anel, o que ele fez, o que ele faz. Todo o joelho tem que ajoelhar-se ante ele, inclinar-se ante ele. Então, nós vemos dentro dessa tipologia. Então, nós vemos que posteriormente seus irmãos chegam por causa daquela fome que bateu na época. Muito bem, quando eles chegam aonde está ele, a seus irmãos, ele é casado com uma mulher gentil. Jesus também, através da cruz do Calvário, de nossos irmãos maiores, ele vira para nossos irmãos menores, para uma igreja gentil, para uma esposa gentil. Nós estamos vendo a tipologia falando. Então, ele se revela a seus irmãos. Quando ele se revela a seus irmãos, ele esconde a sua esposa no palácio com seus filhos, Efraim, Manassés. Então, mientras ele se revela a seus irmãos, elas estão protegidas no palácio. E isso nos fala, dentro da escatologia, que Jesus, quando ele volte, ele pega a sua igreja, nós estaremos em lo que conhecemos como a ceia das bodas del Cordeiro, e mientras nós estemos em essa ceia das bodas del Cordeiro, então ele vai agir, se vai revelar a seus irmãos. E vão a reconhecer que ele era o Messias, tudo o que fala a Escritura, vão a chorar, vão a arrepentir-se. Olha, e aí eu estive aqui, eles vão a saber que ele esteve aqui já uma vez. Bem? Então foi rejeitado, mas ele vai falar, mas era plano de Deus. Então nós vemos dentro da escatologia bíblica que existe uma sustentação na tipologia. E dentro do dispensacionalismo existe o pré-tribulacionalismo, que acredita que Deus vai tirar, Cristo vai tirar a igreja antes dessa grande tribulação que vai começar. Mas também dentro do dispensacionalismo existem pessoas que também são pós-tribulacionalistas, né? Também não tem nenhum problema. Como nós também temos o mundo pentecostal é dispensacionalista, tudo em sua escatologia, tudo. Mas nós também e na soteriologia é arminiana. Pero nós também temos dentro de la soteriologia reformada, presbiteriana, vamos falar, calvinista, em realidade não é calvinista, é reformada, não? Mas para que as pessoas compreendam um pouquinho mais, como é mais popularizada, também estão os dispensacionalistas também. Então, dentro dessa escatologia, prima essa filosofia da história. Porém, eu posso ser reformado na soteriologia ou arminiano na soteriologia e puedo ser pré ou pós. Sim, eu vi já exemplos de pessoas que soteriologicamente são calvinistas, que elas são pré-tribulacionistas, são dispensacionalistas, como eu já vi arminianos que são aliancistas, né? Ah, tá vendo? Agora, vamos fazer um paralelo, então, já que você já falou sobre essa diferença, né? Sobre o aliancismo e o dispensacionalismo. Fala um pouquinho do aliancismo, só um pouquinho, só para a gente entender um pouco sobre ele, entender o que ele diverge do dispensacionalismo. Bom, principalmente em el jeito da interpretação das escrituras. Nós temos uma hermenêutica gramático-literal, como já falamos ao princípio, e ainda que o aliancismo também fala que faz uma interpretação gramático-literal, ela alegoriza um pouco mais a escritura. Essa é a diferença principal. Ela alegoriza, tende a alegorizar muito as escrituras. Então, essa é a maior diferença que nós temos entre o aliancismo e o dispensacionalismo. O aliancismo fala que nós dividimos a obra de Deus em diferentes etapas e não dividimos, só que é uma filosofia da história.
Mas ellos también reclaman que ellos son a verdadeira filosofía da história através del pacto de gracia y el pacto de obras. Y eso que ellos falam allí es un tema que precisaria um pouco mais de tempo, não? Mas basicamente é o jeito em que eu interpreto a escritura, o método hermenêutico, gramático literal. Nós respeitamos as figuras literárias. Por exemplo, a parábola del semeador. Fala, incluso somos acusados que não respeitamos isso. Não, nós sabemos que a semente é a palavra de Deus. Nós sabemos que cada uma de la que ficou en el meio del camino representa pessoas em que é semeada essa semente. E por el muito trabalho, muitos não crescem, não fazem raízes. Então, representa a pessoa. Nós respeitamos essa figura. Bem? Mas, mas ela também tem aplicação literal. São pessoas. Bem? São pessoas. Então, nós sim respeitamos as figuras literárias e nós fazemos esse gramático literal, como o caso de Ezequiel 37, que nós temos essa aplicação gramático literal, nós la vemos na história agir, tem que agir na história. O caso da profecia da destruição do templo, uma interpretação gramático literal. Então, acá se alegoriza muito. No caso de Ezequiel 37, não se acredita, não se aplica para Israel y algunas otras cosas que nos vemos, el caso de Israel como un reloj de Dios, como parte del programa de Dios. Ellos no lo ven así. Y esa es una diferencia para entender el programa que Deus tem na Terra. Para eles, Israel e a igreja não tem distinção, né? É tudo igual. Correto, correto. Nós já uma entendemos. continuação. Isso, nós já entendemos que o plano de Deus para Israel, ela é muito mais voltada para a parte terrena. Sim. E o plano de Deus para a igreja é mais voltado para o plano espiritual, é isso? Sim. E também literal. Por exemplo, nós acreditamos que nós estamos em uma etapa em que Deus está colocando seu reino primeiro em el coração. Tá? Porém, Ele nos fez a nós reis e sacerdotes. Muito bem, esse rei e sacerdote não é honorífico. Nós cremos que é verdadeiro, que é para atuar. Quando? Em el futuro reino de Ele. Em esse caso, no milênio, nós vamos agir dentro desse governo literal. Nós vamos a governar com Ele este planeta Terra. Com mais justiça, tudo, sendo Ele o governante principal. Muito bem. Então, nós temos um agir espiritual por agora e preparando nosso caráter. Isso é o que Deus está fazendo agora. Nos está preparando o caráter. Caráter não é um dom que Deus nos dá, é uma vitória que nós adquirimos através das provas que Deus permite em sua prerrogativa, que Ele permite em sua prerrogativa que nós soframos, porque através das provas que nós temos aqui, nós vamos adquirir o caráter para governar no futuro. Então, o aliancismo, ele vê uma continuidade de Israel. Nós vemos uma separação. Então, Israel é o olivo silvestre original. Nós somos injertados dentro desse olivo. E a igreja é um mistério para nós, que começa de Cristo para cá. Eles não, eles veem uma continuidade da obra. Porém, nós temos muitas escrituras que não se han cumprido para a hermenêutica aliancista. Há muitas que se han cumprido e espiritualizam outras. Então, não batem algumas coisas. Por isso, é bom que nós, no futuro, façamos para tratar isso com mais detalhes, tudo isso sem a limitação do tempo. Eu quero trazer alguns paralelos, né, entre as duas traduções, aí você me diz se está correto ou não, tá? A primeira é falando sobre as 70 semanas de Daniel.
Nós acreditamos que Deus já tratou 49 semanas, faltando a última semana que será tratada nos finais, Uhum. nos finais dos tempos. 69 semanas. 69 semanas. Já o aliancista, ele acredita que essas 70 semanas ela se cumpriu no ano 70 com a destruição do templo, certo? Uhum. Uhum. Essa é uma das diferenças. Uma outra diferença é que o dispensacionalista ele acredita na grande tribulação. Já o aliancista acredita que essa tribulação ela vem passando dentro desse tempo que nós vivemos. É isso mesmo? Uhum. Agora, voltando a essa questão da grande tribulação, porque nós entendemos que existe a grande tribulação, ela é bíblica, ela fala lá em Apocalipse da grande tribulação, mas por que que, independente, por exemplo, nós temos três formas o dispensacionalista é pacificado, todo mundo acredita, dependendo da forma. Se é pré, pós ou mid, todo mundo acredita que haverá uma grande tribulação. Mas por que que o aliancista tem dificuldade de compreender a grande tribulação? Por la hermenêutica alegórica. Então, nós vamos a verlo por las 70 semanas de Daniel, que você perguntou. A outra forma é um pouquinho mais complexa explicarlo por causa da didática. Para didática, para mim, por causa do idioma, não? Vamos falar das 70 semanas de Daniel. Veja. Eles, como tu falaste, é uma escola histórico-messiânica. O centro é o Messias. Muito bem. Nós não temos problema em que o centro é o Messias. E eles falam que se cumpriram. Que se cumpriu essas 70 semanas de Daniel e termina no ano 70. Outra escola coloca que em el tempo de Esteban também. Aí terminou. Muito bem. Nós não acreditamos em isso. Por quê? Hasta la semana 69 fala hasta o Messias príncipe. Então começa o relógio em el 445 hasta o Messias príncipe 69 semanas. Então, hace aparição Jesus Cristo, o Messias príncipe é ungido. Aí uma escola fala que em el río Jordão, quando ele é batizado por João, e outros falam en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ya última semana cuando él va a ser ya crucificado, su última semana de ministerio. Muy bien. Ahí termina hasta la semana 69 en el clásico, las 70 semanas de Daniel dispensacionalista. Ahí se abre un intervalo. Aliancismo no ve isso. Hay un intervalo, incluso fala que es quase uma aberração, não? Então, não há intervalo, há continuidade. Então, esse intervalo é onde Deus abre o mistério da igreja. Abre o mistério da igreja e nós estamos em esse agir. Quando ele termina em esse agir, que é a plenitude do gentil, então ele completa a igreja e ele volta de novo a ativar a última semana, que são 7 anos que ainda ficam. E outras posições falam que, dentro do dispensacionalismo, que ficam só 3 anos e meio. Ou seja, dessas 7 semanas, uma já se cumpriu com Jesus. Essa é uma. Não vamos entrar nesses detalhes, porque já isso é outro tema. Porém, para esclarecer a pessoa que tem um pouquinho mais dessa cultura teológica. Então, por que esse intervalo? Só Jesus, para falar um exemplo, quando ele começa seu ministério, que ele abre e lê a escritura em Isaías, onde ele fala, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ha ungido para pregar o ano agradável do Senhor, e fala o texto em Lucas, e fechando o livro, entregou ao ministro. Vê que o versículo, ele parou na metade do versículo, ele parou ali. Então, porque a outra metade fala, e o dia de vingança del Deus nosso. Quando é esse dia de vingança? Bom, esse dia de vingança é depois que termine já em la gran tribulação. Em Apocalipse 11, que vem os dos testemunhos, aí se ativa isso, o dia de vingança del Deus nosso, a ressurreição dos mortos em Cristo. Isso não ha acontecido. Nós temos em Joel também que usa, o texto lo usa Pedro
esto es lo profetizado pelo profeta Joel, que en los postreros días los jóvenes verán visiones. Mas, porém, en los siguientes versículos fala, y habrá señales en el cielo, la luna se convertirá en sangre, tudo uma causa de isso. Isso não se ha cumprido ainda. E, 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 e por diante, el texto que fala que ele é profetizado para venir com uma jumenta, filha de jumenta. Então, nós vemos que o texto, em el siguiente versículo, fala que ele governará de mar a mar. Então, isso não se ha cumprido. Então, se existe um intervalo, é uma melhor maneira de entenderlo, porque existem outras escrituras que ainda não se han cumprido. E a grande tribulação? Como que eles enxergam a grande tribulação? Bom, normalmente são pós-tribulacionalistas, não? Então, Deus vai voltar e ele faz a grande tribulação e ele volta. Aí não é como nós pensamos, que, como eu te explicaria, não existe, como nós temos esse período de intervalo, viene a grande tribulação, o dispensacionalismo divide, não? Então, esses 7 anos, 3 anos e meio de pré-tribulação, a metade se revela o anticristo. Então, vem essa grande tribulação, eles veem um período completo. Né? Então, entra já em la eternidade, porque eles não têm períodos marcados como nós temos. Já passamos, então, pela parte da concepção da dispensacionalismo, falamos sobre o agir de Deus, né, dentro da história, falamos um pouco sobre a grande tribulação, falamos sobre algumas distinções. Agora vamos falar um pouco do milênio, né? O milênio, ele é literal? Serão 1000 anos mesmo do reino de Deus aqui na Terra? Nós acreditamos que é literal. A grande maioria do aliancismo fala que nós estamos dentro desse reino milenial, não são milenialistas. E esse é um principal ponto de hermenêutica, de interpretação. Nós creemos que é literal, em onde há incluso uma transição. Ainda haverá tempo, haverá morte. É a transição. Jesus entra em la escena aqui com sua igreja, já rei e sacerdote, para governar com barra de ferro e estabelecer seu reino para logo entrar em la eternidade, já ajeitado tudo, não? Tudo feito. Isso é em gran rasgo. Nós estamos tomando aqui gran rasgo por causa del tempo. E quizás muitas pessoas podem falar, ele não explicou isso, não explicou o outro. Nós vamos fazer outro projeto mais detalhado. E quizás vão convidar alguma outras pessoas para ser um pouquinho mais interativo. Isso pedimos que tenham essa consciência, não porque nós sabemos, sino por la questão do tempo. Então, em esse agir, essa terra vai ser ajeitada. Ainda vai haver pessoas que sobrevivem à grande tribulação. Fala de los que sobrevivem a los 1336 dias. Nós temos el agir dos testemunhos, 1262 dias. Y nós temos uma diferença de 75 dias entre os que vão a sobreviver. O que acontece dentro disso são muitos detalhes. Que é bom falar disso, mas que não acreditamos em um reino literal de Cristo na Terra. Então a gente vai falar e pegar mais vídeos para nós podermos falar sobre essas nuances, né, sobre esses detalhes. É que o Thomas, infelizmente, felizmente, né, ele mora na Bahia, né? Então é mais difícil. Nós precisamos aproveitar a janela do Thomas aqui em São Paulo para poder falar mais sobre esses temas, né? E a agenda, para conciliar a agenda, para virmos gravar também é bem difícil. Sí. ¿Sabe lo que uma proposta? Que os que escutam o podcast puedan fazer perguntas. Aí todas perguntas que querem que trate de tudo isso. E nós, então, em base a isso, nós podemos responder.
e fazer esse programa um pouquinho mais estruturado, não? Isso, então, deixe no comentário, então, se você tiver alguma dúvida sobre o que estamos falando. É um assunto que dá muita curiosidade, as pessoas elas gostam de estudar sobre isso, porque a escatologia é algo que as pessoas têm medo, ao mesmo Uhum. tempo elas têm curiosidade de entender aquilo que vem no futuro, né? É algo que vem para o futuro e apesar de termos escrito na Bíblia o que acontecerá, existem formas de traduzir aquilo que está escrito. Tem uns que acreditam que não é literal, tem uns que acreditam que é literal. Então é muito importante, se você tiver alguma dúvida, escreva no comentário lá que iremos ver. Anderson, quanto tempo já temos aí? 1h05, então já vamos ao final, né? Já vamos aí finalizar. Para finalizar, Thomas, aí você pode escolher o tanto você quiser. Você queria falar alguma coisa? No, que falaste de finalizar, yo quería terminar con el punto que tú falaste de escatología. Escatología es Ah, esperanza. então vamos lá. Ah, sim. Sí, a esperanza. No, no, yo sé como tú falaste, ella imprime temor y existen muchos pregadores que usan escatología para la exegese de jornal, que nos falamos a vez pasada, Sim. para meter medo. Y eso no, ela es esperanza. Porque a escatología nos fala del plano futuro que Dios va a tener, el agir de Dios, y nos vemos ahí en ese agir que nós estamos inseridos nesse agir. E isso é importante, que você se veja dentro da escritura. Uau. Um exemplo. As pessoas lhe perguntaram a João, quem é você? Você é o profeta? Estão referindo se era o profeta ou Messias. Não, eu não sou profeta. Tu eres Elías? Não, não sou Elías. Estão perguntando se era Elías Tisbita. Não, não sou Elías. Então, ele responde colocándose dentro da escritura, dentro da profecia. Eu sou a voz de um que clama no deserto, que preparará o caminho para o Senhor, um precursor. Então, ele se enmarcou dentro da escritura. Então, nós temos que marcar-nos dentro da escritura. Você tem que ver-se na escritura. Eu me vejo na escritura, por exemplo, na oração de João 17, Jesus fala, Senhor, oro por estos e por os que vão a crer, por aqueles que no futuro, por aqueles, de aqueles, fala o texto, não? Então, aí estou eu. Jesus falou, Jesus orou por mim. E quando Jesus vem a governar e estabelecer seu reino, dentro desse exército que ele vem com vestiduras brancas, aí estou eu também. E todo aquele que ha creído em ele e vive uma vida cristã, está aí. Então, isso é importante. Então, quando nós vemos a escatologia, que é o plano de Deus, que bom. A esperança está perto. Nossa esperança nos dá esperança que nós estamos perto desse governo de Cristo. É nós nos colocarmos dentro do Apocalipse, né? Dentro dessa história, né? É entendermos assim, o mundo não tá fácil. Não Sim, tá fácil. A gente sofre, é dívida, é dor, é doença, é sim, sim, guerra, é falta de expectativa de como vai ser o nosso amanhã dentro desse mundo. sim, E sim, entender que quando Jesus, quando isso tudo acontecer, quando essas coisas acontecerem, nós iremos sair desse plano de dores e sofrimentos e iremos para o reino milenar de Cristo. É esperança, não sim. é realmente, é porque realmente com essa questão de exegese de jornal e essa forma de entendermos a escatologia como a grande tribulação, o sofrimento para aqueles que não aceitaram a graça, e aí nós nos colocamos mais nessa posição daqueles que não aceitaram a graça do que aqueles que aceitaram a graça. Então, em vez de nós acreditarmos que estaremos reinando com Cristo como noiva dele, nós acreditamos que iremos sofrer a tribulação na grande tribulação. E que vai haver um reino de justiça, Isso. tudo isso. Então, ver essa esperança e todo reino para estabelecer-se outro reino tem que cair o reino anterior. E nós estamos vendo isso, não? Sim. Que os reinos terrenais não estão dando conta social, política, de tudo. Então, tem que venir um reino mais justo.
perfeito. E esse é o reino de Cristo. É que vai dar solução, né? Todo mundo, Exato. as pessoas não buscam, né? Aquele que vai dar solução. A Sim. gente nunca encontra. E aí as pessoas perguntam, e será certo? Se a teologia dispensacional nos fala disso, o agir de Deus. Olha, vê como ele vem agindo. E isso te dá esperança. Olha, está agindo. Isso é dispensacionalismo. Sim. Agora, para finalizar mesmo, eu vou fazer uma pergunta e você pode escorrer para finalizar, que é por que o dispensacionalismo e por que estudar dispensacionalismo? Porque o que isso nos ajuda de forma prática? Bom, para os que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo, um item poderoso para mim. Por que eu tenho que estudar dispensacionalismo? Para os que somos dispensacionalistas. Muito bem. Primeiro, eu escuto muitos crentes que estudam o dispensacionalismo, por exemplo, que falam que vão morar eternamente no céu. Dentro do dispensacionalismo, nós não vamos a morar eternamente no céu. Nós vamos, a igreja é sacada daqui da terra, é sacada da terra, e ela vai à ceia das bodas do Cordeiro, e ela volta, ela está no céu, sim. Ela volta à terra para estabelecer o reino milenial de Cristo. Então, isso nos faz entender o dispensacionalismo. Nós vamos a governar aqui na terra. Isso é o primeiro item. O segundo está na parábola de Jesus das vestes de boda. Então, vê o reino do céu semelhante a um rei que faz uma boda para seu filho. Esse filho é Jesus e o rei é Deus, o Pai. Então, ele faz a boda. Todos conhecemos essa parábola. Ao final da parábola, entra o rei e olha e vê a um dos que estão dentro e lo chama amigo. E ele fala, por onde você entrou que não tem as vestes? Mas ele estava dentro das bodas. Então, isso indica que as bodas não é no céu. Isso nos faz entender o dispensacionalismo. A boda não é no céu. Porque no céu não vai entrar ninguém que não tenha as vestes. Isso nos indica que a boda, então, é aqui na terra. Está ocorrendo agora. Cada vez que eu tenho que construir esse vestido, esse tecido, e esse tecido é formado de quê? De palavra de Deus. Porque a palavra é Cristo. Então, essa palavra se vai encarnando em mim, hasta que finalmente eu adquiero esse vestido para ir aí à ceia das bodas do Cordeiro. O dispensacionalismo me permite entender e separar dois eventos. Uma coisa é a boda e outra coisa é a ceia. Ceia é celebração. Então, quem vai à ceia? Os que participam da boda e adquirem esse vestido. Né? Então, é importante estudar o dispensacionalismo. É importante estudar o dispensacionalismo para entendermos qual que é o nosso papel dentro deste todo, né? Sim, ubicar-nos, não? Ubicar-nos. Sim, exatamente. Bom, Thomas, vamos já finalizando então. Muito obrigado por mais uma vez disponibilizar esse tempo para nos trazer esse ensinamento muito bom. Já fica aqui, né, o convite para falarmos mais sobre esse tema. E já vamos separar aí, então alguns temas para a gente poder fazer outros vídeos, tá? Quero agradecer a todos que já ficaram até aqui. Quer dar suas considerações finais? Bom, primeiramente, como falamos ao princípio, obrigado pelo convite. Sempre é agradável estar aqui, poder transmitir. Como você falou, tudo fica em cima uma coisa da outra. São Paulo é muito dinâmica. É uma cidade, eu sempre falo que é Nova York em Sudamérica, literalmente. Então você sai às 5 horas da manhã e já volta na noite. Eu fui em casa hoje, fiquei 10 minutos e vim pra cá. Então, Estou fora de casa desde as 6. Sim, então, essa é a dinâmica da cidade. Então, muitas vezes não nos permite essa dinâmica poder desenvolver como nós quisiéramos, mas vamos fazer. E as pessoas que assistem e que estão escutando, é importante o estudo da palavra de Deus. É importante, a teologia sistemática tem sua importância.
Então, é importante nós estudar porque nos ubica dentro do plano de Deus. E ubicar-nos dentro do plano de Deus, isso me permite agir del jeito correto. Eu vou terminar com um exemplo. Jesus fala em Lucas 17, 28, creio, fala, quando o mundo estiver como nos dias de Lot. Muito bem. Muitas vezes nós focamos nos dias de Lot, corrupção, tudo isso que acontece aí. Muito bem. Mas em los dias de Lot, não só estava em las características dos dias de Lot, não só estavam los cidadãos de Sodoma e Gomorra, que são os totalmente perdidos. El crente não pensa em outras duas características muito importantes: Abraão e Lot, que representam a igreja. Então, Abraão estava na cima do monte e ele tinha uma visitação divina nesse dia, que ele estava falando tudo o que ia acontecer em Sodoma e Gomorra. E nós temos em Sodoma e Gomorra a Lot, que é registrado como um justo. Porém, ele não sabia o que ia acontecer. Ele vino a saber a última hora. Então, como Jesus fala, como em los dias de Lot, então são todas as características. Não são as características dos totalmente perdidos, sino as características também de eu como igreja. Eu sou Abraão. Eu sou um equivalente como Abraão. Ou sou um equivalente como Lot. Então, isso é o que nos permite estudar a escritura. E se eu descubro que sou um equivalente como Lot, rapaz, isso me vai colocar em alerta. Não, eu quero ser um equivalente de Abraão, que conhece a escritura, conhece a profecia para o dia e hora em que eu estou vivendo. E estar na montanha. Então, dado a forma, né, nós sermos Abraão, né, estarmos lá de cima, entender, né, buscar esse conhecimento, o que você pode, qual é a visão que você tem? Está próximo, não está próximo? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Está próximo o dia do Senhor? Eu creio que nós somos a igreja do último dia, como fala ele em São João 6,39. Ele fala, eu ressuscitarei no último dia. São João 6,39, o verso 44, o verso 54 de São João 6. Então, eu creio que nós somos a igreja do último dia. E estamos próximos, não, nós estamos ocorrendo profecias. Isso é um tema para a próxima vez. Um tema para a próxima vez pode ser: quais são as características que estão em pleno desenvolvimento e que sejam marcadas na historiografia dentro dessa, eu me comprometo a colocar agora com mais detalhe, que não haja tempo, ou tempo suficiente, tem que haver tempo, não? Mas o tempo suficiente para marcar isto aqui, estamos aqui, está ocorrendo isto. Ubicar-nos dentro dessa linha de tempo, dentro dessa filosofia da história, onde nós estamos parados hoje. Boa, então vamos já marcar já pra gente poder falar sobre isso. Então, quando você volta pra cá? Bom, pode ser mês de julho. Julho? Vamos já deixar marcado já pra julho. Então em julho vocês já vão ter uma parte do Soprocast falando sobre os sinais, né? Sim. E onde estamos dentro dos sinais. O Deus, podemos colocar em historiografia, não existe a história do presente, não? Existe a história depois de 100 anos. Mas não podemos falar da história do presente. O que Deus está fazendo hoje? O que está fazendo assim que eu possa ver tangível, como na escritura, era eu aqui no Éxodo. Hoje está fazendo alguma coisa dessa? O Deus da história do presente. Foi o que você falou, né? Nós falamos muito do passado, sim, falamos do futuro, mas pouco falamos do presente. Né? Boa, então no próximo Zoprocast, então vamos falar sobre o presente. Então, muito obrigado, então, Thomas, sim, novamente, agradeço por esse tempo, agradeço a todos que ficaram até aqui, não deixem de curtir nosso vídeo, comenta também o que vocês acharam, com dúvidas, e também a sua forma, se você é pré-tribulacionista, se você é pós-tribulacionista, se você é mid-tribulacionista, se você é aliancista, vai que tem algum aliancista assistindo o nosso vídeo também, eles falam misericórdia, né?
ou se você qual é a sua forma de acreditar no dispensacionalismo, se você é clássico, se você é progressista, né? Então, comente lá, tá? E não deixe de e se inscrever no nosso canal também, sua inscrição é muito importante. É um pequeno clique, né? Assim como disse Armstrong, né? É um pequeno clique lá no botão, mas um grande passo para nosso canal. Deus abençoe a todos, Deus abençoe Thomas. Deus E para abençoe. quem ficou até aqui, comente qual que é a sua forma de crer na hermenêutica dispensacionalista, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe.